Olá, sejam bem-vindos à nossa Comunidade Plus, esse podcast para quem é apaixonado por estudar a Bíblia e com certeza tem se reunido aí nos seus PGs para explorar o melhor desse material tão especial que é a lição da Escola Sabatina Jovem. Eu estou aqui, sou o pastor Gilson, líder de jovens da Paulista do Vale, e eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Eduardo. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Oi, Gilson, oi pessoal, todo mundo está em casa assistindo onde você estiver. Junte-se a nós aqui, mais um estudo da Bíblia para o seu pequeno grupo, decolar. Pastor Yuri, seja bem-vindo, amigo. Fala, pastor Gilson, meus amigos aqui da mesa. Deus abençoe vocês que estão aí em casa e principalmente os jovens da Associação Paulista Sul. E temos também aqui hoje pastor Cândido Gomes, líder de jovens para todo o estado de São Paulo. Contigo, amigo, bom tê-lo aqui conosco. Tamo junto, pastor Gilson, alegria estar com essa mesa aqui tão qualificada. Essa temporada está sendo uma bênção, espero que esteja sendo bênção para você também e o seu PG. A alegria está aqui, pastor Gilson. Pastor Cândido, você poderia nos dar a honra de ler o texto dessa semana? Com certeza. O texto base para o nosso bate-papo aqui do pequeno grupo está em Mateus, capítulo 25, verso 19. Diz assim, ó: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. O tema do nosso PG essa semana, o título é Multiplicando os Talentos. E esse foi um texto escrito pelo pastor Yuri Parente, líder de jovens da PS. Só o que vai dar nos stories aí da galera da PS. Ó, meu líder aqui escreveu e tal. E ficou um conteúdo extraordinário. Durante a semana, na lição da Escola Sabatina, a gente estudou, claro, a parábola dos talentos, e aqui no nosso PG a gente vai aprofundar um pouco mais isso, com um bate-papo, com perguntas, que o objetivo, claro, é envolver o pessoal e compartilhar algo que vai fazer a gente crescer espiritualmente. Agora, tem algumas perguntas aqui, eu queria lançar a primeira, pastor Gilson, para você, cara. Olha, é do coração, hein? O que você tem feito com os talentos que Deus confiou para você, que são muitos? E você acha que podia estar fazendo alguma coisa a mais? Pastor Cândido, essa é uma pergunta complexa. A primeira coisa para a gente usar os talentos é entender que Deus realmente nos confiou e reconhecer isso. Quando a gente reconhece os talentos que Deus nos confia a cada um de nós, nós temos que colocar totalmente à disposição daquele que nos doou, né? Aquele que nos doou esses talentos. Não vem de nós mesmos. Eu acho que é um desperdício você simplesmente enterrar aquilo que Deus te dá e ao ponto de você não produzir. Eu, particularmente, sempre que tenho reconhecido os talentos que Deus tem me dado, eu tenho colocado à disposição do mestre. Eu tenho colocado à disposição da missão. Eu tenho colocado à disposição para que esses também se multipliquem cada vez mais. Mas sempre tem um débito. A gente poderia fazer mais. Eu, quando comparo ao que Cristo fez por mim, o que Ele faz por mim, eu sempre parece que fico no débito. Eu poderia fazer mais. Mas aí eu busco o poder de Deus, falo, Deus, me ajuda, me dê poder para que eu consiga crescer mais, realizar mais através do teu ministério. Eu acredito que eu estou realizando muitas coisas, mas ainda tem mais ainda a ser realizado. Tem uma cena de um filme que ele é atemporal, né? Ah, o pastor Yuri é velho. Não, esse filme é atemporal. É um clássico, então. É um clássico, atemporal. A Lista de Schindler. O filme é todo em preto e branco, mas já era colorido na época. E no final do filme, você percebe o Oscar Schindler, depois dele ter conseguido salvar muitos judeus, ele começa agora a ver o quanto ele poderia ter feito mais. Então ele vê o relógio dele, olha, com esse relógio eu teria... É uma cena impactante. É um spoiler, mas vale a pena. Esse carro daria para ter salvo tantas pessoas. E ele começa agora, ao invés de se regozijar pelo que ele fez, ele começa agora a sofrer pelo que ele poderia ter feito. Então eu quero que você em casa tenha uma certeza no seu coração. Você pode fazer mais. Não fique feliz, não fique empolgado com aquilo que você fez. O pastor Gilson falou uma coisa maravilhosa, você está em débito e você pode fazer muito, muito mais do que aquilo que você tem feito. Eu queria só fazer uma menção. Esses dias eu encontrei um camarada vendendo paçoca no Farol. E ele me disse com muita empolgação, faz 25 anos que eu estou nesse farol vendendo paçoca. Aquilo eu olhei para ele, ele falou com orgulho, com alegria, mas eu pensei, puxa, 25 anos vendendo paçoca, será que ele não poderia fazer muito mais? De repente encontrei um camarada que ele se tornou um fabricante de paçoca quando ele era vendedor de paçocas. Ou seja, a gente às vezes se limita. Quando Deus te dá um dom, um talento, Ele não te dá apenas para você usar só para aquele momento. Deus te dá porque Ele confia em você.
porque ele te dá uma capacidade para você fazer infinitamente mais. Quem te dotou do talento, quem é que te deu aquilo, ele é capaz de fazer da gente infinitamente mais. Infinitamente mais. Então, o fator das nossas crenças limitantes, às vezes, atrapalha nesse processo na meio da utilização. Quem, às vezes, tem gente que acha que é tão pouco, tão pequeno que Deus dá, que ele vai e sepulta. Não, e ele começa a se comparar também, né? Não, acho que o outro é muito mais bem sucedido que eu, muito mais bem-aventurado do que eu. Mas quando Deus, a gente olha, quem não valoriza as pequenas vitórias, jamais valorizará as grandes. E ele ficará sempre ali. Nem está pronto para as grandes, né? Nem estará pronto para as grandes. Agora, queria lançar uma pergunta aqui para o Eduardo. Pastor Eduardo, você alguma vez já, assim, seja no seu trabalho ministerial ou em outros ambientes da sua vida, você já recebeu uma responsabilidade aparentemente pequena e simples, mas você sentiu que aquilo habilitou você para algo maior e mais especial? Vou voltar um pouquinho no tempo para responder essa pergunta, viu? Quando meus pais se conheceram, é brincadeira, não vou voltar tanto assim, né? Quando eu era um jovem, eu nasci na igreja, isso é uma bênção, um privilégio, né? E eu sempre fui muito ligado a clube de desbravadores, né? Só que na igreja local onde eu estava, ali na zona norte da capital paulista, eu via que o Ministério Jovem não andava, né? Não andava. E o regional lançava, vinha eventos da associação, e a minha igreja nunca participava de nada. E eu me lembro de uma vez que fui numa convenção, 2010, 2011, a minha esposa, que ainda não era esposa, mas a gente foi representando a igreja, não tinha quase ninguém. A gente falou, poxa, a gente podia fazer mais pelo Ministério Jovem da igreja. A gente começou a se mover mais no Ministério Jovem da nossa igreja. Uma igreja mediana, Vila Medeiros, lá na capital paulista, Zona Norte. Um tempo depois, eles precisavam de alguém para ser distrital jovem. E aí, como eu já estava envolvido na minha igreja, eu abracei o distrito. Pouquinho de tempo mais para frente, o regional jovem saiu e precisavam de um regional para a área onde eu estava. E fizeram o convite. E eu nunca imaginei que eu faria parte da equipe. Eu estava como um jovem tentando ajudar a minha igreja local. Virei regional jovem. Um pouquinho de tempo depois, precisavam de um coordenador. E eu me tornei coordenador jovem. Depois disso as coisas passaram, nem pastor eu era ainda. Fui fazer teologia, me formei, passei pela capelania, pastor Gilson e outros também. Quando eu recebi o telefonema de que eu estava sendo chamado para me tornar o líder de jovens de uma associação inteira. A primeira coisa que me veio na cabeça, pastor Cândido, amigos, quem está assistindo aí, foi que, embora eu me sentisse numa responsabilidade muito maior daquilo que eu imaginava que eu poderia entregar, eu me lembrei que eu já tinha sido primeiro um jovem adventista, um distrital, um regional, um coordenador, e são coisas pequenas no sentido da quantidade de responsabilidade, né? A gente é pago para isso, mas são coisas menores que me prepararam hoje para ter a alegria, o privilégio, mas a responsabilidade de liderar os jovens de uma associação inteira, né? No caso aqui, a querida Paulista Sudeste, de quem está nos assistindo. Então, não estou dizendo que o trabalho é mais nobre ou menos nobre. Seja você um jovem na igreja, faça o seu melhor. Às vezes você está ali coordenando 5, 10 ou 15 jovens e daqui a pouco você está diante de centenas ou milhares. E Deus te deu dons e talentos para serem colocados à disposição do Senhor para 1 ou para 1 milhão. Isso não importa. Mas que ajuda. Você vai pegando o caminho e de repente você entende. Olha, hoje Deus me colocou nessa função. Eu tenho esse privilégio pelo tempo que ele achar que é o suficiente. Mas ainda bem que um tempo atrás, lá atrás, 10 anos, 8 anos, a gente aceitou num âmbito diferente, mas que nos preparou para o que está acontecendo hoje. Sensacional. Me permite só lindo testemunho. Rapidinho aqui, quando você falou essa sua história, me lembrei de José. Eu estava pensando nele. Estava pensando nele. Quer falar então? Não, fala você. Não, você é nosso É muita gentileza. São José é melhor do que eu. Cara, José é uma história muito legal, porque José ele é traído pelos seus irmãos, é vendido como escravo. José podia se vitimizar o tempo inteiro. E toda vez que ele vai fazer a vontade de Deus, ele é injustiçado. Bem-vindo ao mundo nada injusto. Nada justo. Nada justo. Esse mundo não é justo. E José, tudo que ele colocava a mão, ele fazia bem feito. Ele podia ser um escravo. Quando José chegou no Egito, ele foi morar na casa da escravidão. Mas ele foi um escravo tão bom, fazia tão bem o que fazia, porque ele sabia que ele estava fazendo não para Potifar. Ele estava trabalhando para Deus. E a gente tem que entender isso. É Deus que nos promove, é Deus que nos coloca nos lugares onde Ele quer estar. Ele é o arquiteto da nossa vida. E quando a gente tem isso em mente, a gente glorifica a Deus através da nossa vida, através dos talentos que Ele nos confiou. José, tudo que ele realizava, ele fazia tão bem feito que ele foi morar na casa do seu senhor. Na prisão, ele foi o melhor carcereiro. E até que chegou ao ponto de ele chegar ao trono. É interessante isso aqui, que na pergunta está aparentemente pequeno. Por quê? Porque
essa pequenez é aos olhos humanos. Não existe nada pequeno para Deus. Quando você está trabalhando para o Senhor, não é pequeno. Então, Davi, quando estava cuidando das ovelhas e protegendo as ovelhas... Você escolheu bem essa palavra, que é aparentemente. O autor, né? Deus estava preparando Davi para ele proteger o rebanho maior. Uau. Tanto que Saul fala para ele, olha, você não tem como vencer. Ele fala, olha, eu já enfrentei um leão e eu já enfrentei um urso pelas minhas ovelhas. E eu vou enfrentar qualquer um pelas ovelhas do Senhor. Então, aparentemente era algo pequeno ele ser um pastor de ovelhas, mas Deus estava preparando para um rebanho ainda maior. Então, o teu trabalho, querido jovem, é aparentemente pequeno aos olhos das pessoas, mas para Deus é algo gigantesco e Ele está te preparando para coisas maiores. Você está numa recepção, Deus está te preparando para você sorrir para uma quantidade maior de pessoas. É isso que Deus está fazendo com você. Ô, Yuri, mas olha só, olha o ponto de vista, né? Humanamente falando, algo pequeno. Pergunta se para as ovelhas de Davi era algo pequeno, né? Isso. Podiam ter sido devoradas por um leão, por um urso, então... Mas era tudo. Ele é só um pastor de ovelhas. Não, para as ovelhas, ele é tudo que elas precisam. Então a gente não está aqui falando para você, quem sabe você vai ser um pastor um dia, um líder, mas seja tudo para o público que você está cuidando hoje. Seja, como o Senhor disse aqui, né? Faça tudo para o Senhor e não para homens, né? Com certeza. Eu ouvi alguém dizer uma vez assim, ó, vocês falaram de José, Davi, Deus raramente prepara alguém para o palácio no palácio. Deus preparou José para o palácio na prisão. Deus preparou Davi para o palácio no pasto. Onde você está, o que alguns de fora podem olhar e achar que é uma provação, para Deus pode ser uma preparação. O que vier para suas mãos, faça com excelência. Deus vai te honrar, vai multiplicar seus talentos e Ele vai fazer de você um instrumento para abençoar muita gente. O bate-papo podia ir longe aqui, mas por hoje é só. Espero que continue e seja benção aí no seu PG. Pastor Eduardo, você pode nos despedir em oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua companhia nessa recapitulação, no estudo da Bíblia, e pedimos que, por favor, o Senhor derrame uma bênção toda especial para cada pequeno grupo jovem reunido essa semana, essa noite, ó Deus. Pedimos que o Senhor também possa, por favor, ajudar os jovens a colocar em ação, em prática, os talentos que o Senhor lhes deu, e que, independente do tamanho do público, da audiência, das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, que a gente possa fazer o melhor primeiro por Ti e por tudo aquilo que está ao nosso redor. Continua conosco, é o nosso desejo, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém.